Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 13. Vamos concluir o capítulo 13 hoje. Jeremias capítulo 13, vamos ler a partir do verso 15 até o verso 27. Jeremias 13, do 15 ao 27. Diz assim: Ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha-mãe: humilhem-se e sentem-se no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? O seu lindo rebanho. O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram essas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão das suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe. A porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a sua vergonha, e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, que Ele nos guie nessa noite, que teu Espírito nos encha para podermos aprender de Ti, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, eu te peço, e que não permita que eu seja um empecilho para que a Tua igreja ouça a Tua voz nessa noite. Fale conosco, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Esse texto começa com um apelo, meus irmãos. Nós estamos diante, na primeira parte desse texto, diante de um apelo desesperado, não por conta de política, nem para preservar a si mesmo, mas o que nós estamos testemunhando aqui é o clamor, é o grito de um homem que já sabe que o povo não vai mudar. Ele está profetizando a um povo que ele sabe que não vai dar ouvidos. E ainda assim, ele insiste, ele clama e ele chora. Por quê? Porque ele foi chamado para falar de juízo, mas ainda assim, ele também sente a dor daquele que é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ele está sentindo as dores do Senhor. Então, Jeremias é um exemplo para nós, no sentido de que ele não abre mão de falar a verdade,
mas ainda assim tem o coração cheio de amor e ternura. Às vezes nos falta equilíbrio. Vivemos num tempo onde aqueles que acham que devemos amar abrem mão de falar do juízo de Deus. Mas também vivemos tempos daqueles que não abrem mão do juízo de Deus, mas se esquecem que devemos amar. Jeremias aqui está no equilíbrio. Ele está chorando diante do juízo que Deus está trazendo para o povo. Ele não deixa de trazer as palavras do Senhor, ele não deixa de anunciar aquilo que Deus mandou anunciar, mas ele está em dores, porque ele ama aquele povo. Então vejam que essa primeira parte, do verso 15 ao verso 19, é um clamor, é um apelo que brota de um coração que sofre. Percebam que aqui não é Deus falando. Do 15 ao 19, quem está falando é Jeremias. Percebam que quando Deus está falando, tem as aspas, né? Ele está citando Deus. Mas, aqui nesse caso, não tem um assim me diz o Senhor, ou Deus me mandou falar. Ele está aqui, do verso 15 ao verso 19, ele está abrindo o seu próprio coração, ele está clamando a Deus, ao povo, para que deem ouvidos. Então ele usa alguns imperativos aqui, né? Ele vai falar, olha, ouçam, deem ouvidos, obedeçam. Ele está querendo dizer, não sejam orgulhosos. Então a gente percebe aqui no clamor de Jeremias que a grande questão aqui é que o povo é orgulhoso. Eles não querem se voltar para Deus por conta do orgulho. Ele diz no 15, não sejam orgulhosos, e também diz no 17, mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Então, o que está aqui no centro do pecado, né, de toda a idolatria, de toda a maldade, está o orgulho. Eles não querem se voltar para Deus e não aceitam se submeter à vontade de Deus. No verso 17 ele diz, chorarei em segredo. Isso mostra como Jeremias está envolvido mesmo. Ele não está debaixo de juízo. Ele vai ver o povo sofrer, mas Deus disse desde o início da profecia que ele seria guardado, que ele seria protegido. Embora ele fosse sofrer, ele iria ser protegido por Deus, mas ele entende toda a dor que o povo vai passar. Ele tem visto e tem descrito todo o sofrimento do julgamento. Então ele chora porque ele sabe que se o povo não se voltar para Deus, o sofrimento será inimaginável. E mais, ele sabe que o povo não vai se voltar para Deus. Então, ele está dizendo, olha, vocês não se voltando para Deus, eu vou chorar amargamente. Meus olhos se desfarão em lágrimas. É um lamento pessoal. É um lamento pastoral, íntimo. Ele está empenhado em dizer a verdade, ele está empenhado em anunciar os juízos de Deus, mas ele também está com o seu coração comprometido com aqueles com quem ele está compartilhando a verdade. Você já chorou por alguém que insiste em caminhar para longe de Deus? A gente faz isso quando são os nossos filhos, os nossos pais. Quando é alguém próximo a nós, a nossa tendência é ser como Jeremias, né? Nós nos identificamos com essa pessoa, nós amamos essa pessoa, e o fato dessa pessoa se afastar de Deus nos leva às lágrimas. Nós choramos, nós pedimos, nós clamamos. Mas nós deveríamos ser assim com todos aqueles que se perdem. Porque parece que hoje há uma grande alegria, né, em anunciar juízo. Hoje os pregadores, principalmente aqueles que estão nas mídias, né, que estão nas redes sociais ou na televisão, eles estão com os punhos cerrados, né, como se
houvesse uma grande alegria na destruição daqueles que estão em pecado hoje. Jeremias está nos mostrando aqui que ele não se alegra com a denúncia. Ele não abre mão da denúncia, ele não abre mão de mostrar o quanto a sociedade em que ele vive está corrompida, mas ele sofre. Ele sofre com o pecado, ele sofre com a condição do povo. Numa época, né, onde tudo vira exposição pública, né? Todo mundo vai para a internet para dizer, fulano, beltrano, olha como estão fazendo, olha o que está sendo lá, e os dedos apontados e julgamentos. Hoje em dia não pode ser gravado mais nada, né? Tudo vira motivo de alguma coisa. Esse dia eu estava vendo uma mãe que botou lá, não tinha espaço na casa para montar uma empresa e fechou a varanda, transformou a varanda num cômodo e colocou a filha, que é especial, para ficar nesse cômodo que ela construiu na varanda, porque ela abriu um negócio e não tinha mais espaço em casa e precisou improvisar. Meu Deus do céu! Jogaram essa mulher para debaixo de um trator e eu nem tenho opinião a respeito. Não estou aqui para defender ela nem para julgá-la. Só que nós vivemos num tempo que, se você coloca qualquer coisa na internet, tudo é motivo para você ser condenado. Ou se você vê qualquer coisa de errado, você vai lá e coloca na internet, aqui, olha o que fizeram. Existe um prazer na denúncia. Existe um regozijo em apontar o erro. E filmam coisas erradas que acontecem na igreja, filmam coisas erradas que acontecem no mundo e expõem na internet como se fosse um prazer. Quando, na verdade, nós deveríamos estar chorando. Nós deveríamos estar clamando. É o exemplo que Jeremias está dando aqui. Jeremias está com lágrimas nos olhos quando denuncia o pecado do povo. Parece que hoje nós não temos mais as lágrimas nos olhos quando vamos denunciar o pecado dos outros. Parece que nós estamos querendo e regozijando na condenação dessas pessoas. Ainda hoje o orgulho é a maior barreira para o arrependimento. Jeremias está denunciando aqui também o orgulho do povo. E hoje também. O orgulho é a maior barreira para que as pessoas se aproximem de Deus. Não é falta de conhecimento. A grande maioria das pessoas que nós formos evangelizar hoje, elas já ouviram falar de Jesus. Elas conhecem o Evangelho, já foram expostas ao Evangelho de alguma forma. Vai ser muito raro você encontrar, no nosso contexto, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então não é falta de informação, é falta de quebrantamento. Mas como eu posso falar de quebrantamento se eu estou mais preocupado em acusar, em apontar, e não demonstrar nenhuma compaixão? A reação do orgulhoso é ficar ainda mais orgulhoso e ainda mais na defensiva. Enquanto eu não demonstrar que eu o amo, ele vai continuar na sua defensiva. Então Jeremias aqui nos dá um exemplo de alguém que é fiel na proclamação, mas que tem um coração que ama. Ele não está feliz em anunciar o juízo. Ele não está regozijante em ver o seu povo sofrendo as consequências dos seus pecados. Ele está em dores. Então, a partir do verso 20 até o 22, Deus fala novamente e desmascara, né, a idolatria, principalmente da liderança. Verso 20: levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram essas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão das suas maldades
que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Aqui, de novo, apontando para a vinda da Babilônia, né? Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Ele está falando de novo da Babilônia, que é o reino que vem do norte. Deus agora está falando com o líder, com as lideranças do povo, falando: olha, o rebanho que lhes foi confiado, esse vai ser tirado de vocês. Deus confiou aos líderes de Israel, aos líderes de Judá, o seu povo, um rebanho. E esses líderes, reis, profetas, sacerdotes, eles não cuidaram do rebanho, então o rebanho será levado. Por isso que ele pergunta: onde está o rebanho? Cadê aquele lindo rebanho? Foi levado. Vocês perderam o rebanho, por quê? Porque vocês não obedeceram, porque vocês não se mantiveram fiéis. Aquilo que Deus deu para eles cuidarem, o povo, a cidade, a aliança, foi negligenciado e foi levado. Por conta disso, eles vão sofrer vergonha e humilhação. Humilhação por pessoas que eles apresentaram como amigos, porque Babilônia já foi no passado, em alguns momentos, aliados. Esses reis, essas lideranças, se preocupavam, ao invés de confiar em Deus, buscavam alianças entre os outros povos. Então, o que Jeremias está dizendo aqui, o que você vai dizer quando colocarem para dominar você aqueles que você ensinou a ser amigos, aqueles que você apresentou outro dia como aliados? Você alguma vez, em algum momento, você chegou para o povo e disse: olha, Babilônia é nossa amiga, Babilônia é nossa aliada. E agora a Babilônia virá e vai destruir você e dominar você. O que você vai falar? Como você vai explicar isso? E aí ele compara: você não vai sentir as dores do parto? Você não vai saber que tudo isso é responsabilidade sua? E aí talvez você pergunte, né, com a cara mais lavada: por que me sobrevieram essas coisas? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E Deus já responde logo: por causa da multidão das suas maldades. E aqui, como um exemplo maior de humilhação e de desonra que esse povo vai sofrer, que essa liderança vai sofrer, ele fala de uma mulher com as abas de suas saias levantadas. Uma mulher, e vocês mulheres podem imaginar o que isso seria: você está andando na rua e de repente um vento vir e levantar a sua saia até cobrir o seu rosto. Seria algo extremamente constrangedor, vergonhoso, humilhante. O exemplo que Deus está dando aqui é desse. Eles serão completamente expostos e serão completamente envergonhados por conta da sua maldade. Deus está desmascarando os ídolos, Ele está desmascarando a falsa confiança, e Ele vai usar no verso 21 uma linguagem conjugal, né? O que você dirá quando Ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou? Será que você não sentirá as dores como as da mulher que está dando à luz? Ele está associando aqui, falando de um povo que preferiu amizade com outros povos, preferiu estar em relacionamento com outras pessoas do que com ele, usando aquela metáfora que ele já usa desde o início do livro, falando de que ele foi trocado, que o povo fez e cometeu adultério. Então veja que Deus está aqui expondo a sua falsa confiança, o quanto eles depositaram a sua confiança naquilo que eles não poderiam confiar, o quanto eles deixaram de confiar no Senhor para confiar em outros povos, outros deuses. Então Deus está não apenas demonstrando o erro, mas mostrando que a confiança em outros lugares, se nós depositarmos a nossa confiança em outro, isso é idolatria. Se nós confiamos no nosso trabalho, no nosso emprego, se nós confiamos no nosso salário, se nós confiamos na nossa inteligência, se nós confiamos na nossa
esperteza, na nossa perícia, em qualquer coisa. Se nós nos confiamos nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos, na nossa família, se nós confiarmos em qualquer outra coisa, nós estamos sendo enganados pelo nosso coração e estamos criando ídolos para nós, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós podemos ter bons relacionamentos familiares? Sim, devemos. Nós podemos ter bons relacionamentos com o nosso trabalho, com o nosso emprego? Sim, mas nada disso é a garantia da nossa vida. Deus é a garantia da nossa vida, e se nós depositarmos a nossa confiança nessas coisas, nós seremos envergonhados, como Israel está sendo envergonhado aqui. Nós seremos como uma mulher que tem o seu vestido levantado até o pescoço, porque Deus não vai permitir que nós tenhamos essa confiança em outras coisas. Ele vai tirar de nós os nossos ídolos. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus não desmascara os nossos ídolos por crueldade. Deus desmascara os nossos ídolos por misericórdia, para que a gente possa se voltar para Ele. Se Ele deixar e permitir que nós sejamos enganados pelo nosso coração por todo o tempo, Ele não estaria sendo um Deus bom. Ele nos envergonha hoje, para que nós não sejamos condenados eternamente. É uma demonstração de amor. Deus repreende aqueles que Ele ama. Porque nós podemos ser tentados a imaginar que, como nós não construímos bonecos, nós não somos idólatras. Como a gente não constrói estátuas, como a gente não esculpe na madeira, a gente pensa, Guilherme, mas eu não sou idólatra. Aquele povo construía estátuas de barro, estátuas de madeira, e iam lá, faziam altares e adoravam. Não, mas nós também. A nossa idolatria é mais sutil. Nós podemos criar vários ídolos. Até a nossa aparência pode ser um ídolo. Quem confia na sua aparência, na sua beleza para conquistar coisas, para ter coisas. Ainda mais em época de rede social, tem tanta gente ganhando aí rios e rios de dinheiro, expondo o seu corpo, expondo a sua beleza, em troca de dinheiro. Isso é um ídolo. Tantas e tantas coisas podem ser um ídolo e serem tão destrutivos quanto qualquer boneco que o povo de Judá tenha construído. Mas é um ídolo. Quando nós fazemos isso, nós estamos buscando uma identidade fora de Deus. Estamos buscando um sustento fora de Deus. Então depois vem o espanto, quando Deus nos envergonha, nos corrige, nos humilha, para que nós possamos nos voltar para Ele. Então, o trecho final desse texto vai trazer um diagnóstico profundo a respeito do pecado. Verso 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Aqui nós temos, irmãos, no Antigo Testamento, a mais firme das comparações do que é a queda, do que é o pecado humano. Não sei se vocês se lembram, há pouco tempo atrás eu fiz uma mensagem que citei um tigre, né? Aí falei uma frase confusa que depois muita gente veio me perguntar, dizendo que não tinha entendido, mas eu disse que o tigre não é carnívoro porque come carne, mas ele come carne porque é carnívoro. E aqui, Deus está dizendo que o leopardo, ele é do jeito que ele é e não pode mudar quem ele é. Ou o etíope, né, que ele fala aqui do etíope, porque o etíope ele tem a pele negra, a pele mais escura, e ele diz, ele pode mudar a pele. Deus está dizendo aqui que, da mesma forma que um leopardo não pode tirar as suas próprias manchas, da mesma forma que um ser humano não pode mudar a cor da sua pele, ele está dizendo que o pecador não pode mudar também o seu proceder
Ele diz: se fosse possível, ou seja, se fosse possível para um leopardo tirar as suas manchas, se fosse possível para uma pessoa trocar a cor da sua pele, vocês também poderiam fazer o bem. Mas, como não é possível que um leopardo mude as suas manchas, e como não é possível que um ser humano mude a cor da sua pele, então não é possível que vocês façam o bem. Deus aqui já nesse momento da revelação, aqui do Antigo Testamento, ele já nos dá uma frase que é importante para nós entendermos todo o contexto do Evangelho. O ser humano pecador não tem condições de mudar a sua sorte. O ser humano pecador, ele não tem condições de deixar de ser como ele é, se Deus não entrar na história. Se Deus não intervir na história, o ser humano não tem potência para fazer nada. A condenação é certa. Então, aqui o que Deus está trazendo é um diagnóstico. O problema não é apenas o que a gente faz, mas o problema é o que nós somos. Nós somos pecadores, e por isso nós pecamos, e não o contrário. A maldade está enraizada, o pecado é natureza, não é apenas comportamento, não é apenas você deixar de fazer algo, é parte da identidade daqueles que ainda não estão com Deus. E é isso que Deus está demonstrando aqui num povo caído que quebrou a aliança. Ele está ensinando para eles: olha, a parte de mim, se eu não fizer a obra em vocês, se eu não mudar a sorte de vocês, vocês não têm como. Vocês vão continuar fazendo o que é mal. Então vem o decreto, né? Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. É o ser humano confiando em mentiras desde o Éden, né? Não vai morrer não, pode comer. Deus está enganando vocês. Verso 26, assim eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém. Tem aqui uma mensagem clara, meus irmãos. Se nós não tivermos uma intervenção divina, nós vamos continuar sendo pecadores. E ao continuar sendo pecadores, nós vamos sofrer o juízo de Deus. O que Deus estava chamando essa nação ao arrependimento, para que elas pudessem voltar-se para o cuidado de Deus novamente, porque aí sim seriam livres do juízo. Nós também, meus irmãos, sem a intervenção divina, não há transformação verdadeira no nosso coração. É preciso nascer de novo. Você percebe que todas as figuras que o Novo Testamento faz a respeito, não só do Novo, mas do Antigo também, faz a respeito de uma transformação, tem a ver com uma mudança que é impossível para nós. Aqui em Jeremias mesmo, né, o símbolo da nova aliança é Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus vai falar para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Paulo vai dizer: somos novas criaturas. Tudo isso é impossível para nós. É preciso que Deus haja. E nós não podemos nos apartar de Deus, e era o que o povo estava fazendo. Estava confiando em outros deuses, se apartando do Deus verdadeiro. E isso, por isso, encontrando juízo. Não há como escaparmos. Mas Deus lamenta, porque Deus não queria. Da mesma forma que Jeremias sofre, Deus sofre, ele está sendo justo no seu juízo, mas ele preferiria que o povo fosse restaurado. Da mesma forma, ele preferiu sofrer, porque na cruz não foi apenas o filho que sofreu. Ou vocês imaginam que o pai estava feliz e contente, derramando sobre o seu próprio filho a sua ira?
A cruz é um lugar onde Deus sofre. A cruz é um lugar onde Deus escolhe sofrer para poder salvar. Essa é a demonstração de que Ele prefere sofrer para poder restaurar o seu povo. Todo o sofrimento do povo do Antigo Testamento aponta para essa realidade, aponta para um Deus que está disposto a sofrer para poder poupar o seu povo. E ele deixa aqui uma pergunta no final: quanto tempo vai durar? Está perguntando para Jerusalém: quanto tempo vai durar? Essa pergunta deixada por Jeremias ecoa para nós também. Quanto tempo? Não é uma pergunta fria, não é uma pergunta cínica, ele não está em deboche, não é uma pergunta de alguém que está impaciente entre os pecadores, não é uma pergunta de alguém que está incomodado com os pecados. Olha, eu quero que você mude porque o seu jeito de viver me irrita. Eu quero que você mude porque a sua maneira de viver me incomoda. Eu não quero olhar para você, eu não quero ver você. Não é isso. A pergunta que Jeremias deixa no final, e é uma pergunta feita pelo próprio Deus também, é uma pergunta de alguém que já entregou tudo a favor deles, já fez de tudo, alguém que já deixou todas as suas lágrimas por eles, e agora diz: até quando? O que mais é necessário? O que mais eu preciso fazer? Porque não é um mero espectador, né? Jeremias não é um mero espectador, e Deus também não é um mero espectador. Ele está envolvido. Todo proclamador deveria ser como Jeremias. Todo pregador do evangelho deveria ser como Jeremias. Porque ele sabe que a correção é necessária, mas ele não gosta do fato de ser inevitável. Quando Deus diz para ele: olha, não intercede mais por esse povo, e já disse para ele várias vezes ao longo do livro, para ele não interceder mais pelo povo, e ele ainda volta para o povo e diz: olha, ouçam o Senhor. Deus disse que não ia ouvi-los mais, mas ele diz: olha, vai lá, se volta para o Senhor, se arrependam. Jeremias não consegue se calar, porque ele ama o povo e ama Deus. E nós estamos calados. E quando abrimos a boca, não abrimos a boca por conta do amor. Quando abrimos a boca por conta de acusação. Abrimos a boca por conta de incômodo, porque não queremos ver pessoas vivendo daquele jeito, porque isso nos incomoda. Estamos cansados de ver o pecado das pessoas, não amamos os pecadores, nós queremos nos livrar do pecado deles. Mas hoje, nós estamos sendo chamados para ser mensageiros como Jeremias, que fala a verdade com clareza. Ele não esconde uma única linha da verdade de Deus, mas ele faz isso com o coração partido. Ele faz isso com o coração em dores. Ele não distorce o juízo de Deus. Ele não ameniza o juízo de Deus. Ele não está dizendo para as pessoas: olha, fiquem tranquilos, porque Deus é amor. Não, ele não está fazendo isso. Ele está contando a verdade, mas ele não sente nenhum prazer em proclamar juízo. Ele não minimiza a gravidade do pecado. Ele não está dizendo que o que é pecado não é pecado. Ele continua insistindo na verdade, mas ele ora para que o pecador seja transformado e não destruído. A igreja hoje está com os punhos cerrados, quando deveria estar com os braços abertos.
A igreja hoje está com o seu tom de voz agressivo, quando deveria estar lamentando, quando deveria estar em lágrimas, chorando. O verdadeiro profeta não se compraz em ver o ímpio cair. O verdadeiro profeta, ele deseja que o ímpio se arrependa e volte-se para Deus. Essa é a alegria. Jeremias, ele só pôde lamentar. Jeremias disse o quê? Vou chorar em segredo. Ele diz no verso 17. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas. Houve outro que chorou também por conta dos pecados do povo. Avança um pouco aí, vamos em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Verso 41. Lucas 19, 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus declarou um juízo duríssimo também sobre Jerusalém, mas ele fez isso como? Da mesma forma que Jeremias. Ele fez isso em lágrimas. Só que diferente de Jeremias, que só podia lamentar, Jeremias só podia chorar, não podia fazer nada. Cristo realizou algo. Jesus também foi rejeitado como Jeremias foi. Jesus também viu Jerusalém se perder e Jesus também chorou, da mesma forma que Jeremias. Mas Jesus pôde ir além do choro. Jesus carregou sobre si o juízo que Jeremias apenas anunciou. Jeremias anunciou um juízo vindo de Deus por causa do pecado do povo. Jesus levou sobre si o juízo que era desse povo. Jesus anunciou um juízo, mas levou esse juízo sobre si. A causa do pecado que Jeremias anunciou era o orgulho. Jesus tomou o lugar dos orgulhosos e foi envergonhado, foi surrado por infiéis e crucificado de maneira vergonhosa. Foi humilhado no lugar dos orgulhosos. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos vestidos de justiça. Então, no Evangelho, o grito de Jeremias, que é: até quando ficarão assim? Jesus transforma num convite e diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Jesus consegue ir além do que Jeremias podia ir. Jeremias prefigura algo. Jeremias está apontando para algo. Jeremias não pôde solucionar, não pôde fazer, mas Jesus veio e fez por nós. Ele tomou sobre si o juízo, ele foi humilhado no lugar dos orgulhosos, ele se fez pecado, para que nós pudéssemos ser declarados justos. E hoje nós temos paz com Deus. Por causa da obra de Cristo, Deus tirou as listras do leopardo. Deus mudou a nossa cor da pele. Fez o que nenhum poderia fazer, nos fez novas criaturas. Amém? Vamos ficar de pé.
Oh, Senhor, obrigado. Quando olhamos para o livro de Jeremias, Senhor, e ficamos tão assustados com a dureza do juízo que o Senhor decretou sobre eles, com a severidade que o Senhor fez cair sobre eles. Ficamos assustados, Senhor. Mas somente se nós perdermos o Evangelho de perspectiva. Porque o Senhor não os puniu de maneira definitiva. O Senhor preservou um remanescente que foi levado ao exílio, para que a tua promessa de salvar todas as famílias e todas as nações da terra se cumprisse, através do descendente que viria. E porque o Senhor preservou a nação de Judá, Jesus veio até nós e fez tudo aquilo que Jeremias não podia fazer. Havia em Jeremias um desejo. Havia nele, Senhor, um desejo de ver o povo restaurado, de ver o povo reconciliado contigo. Mas nele não havia potência. O Senhor enviou então alguém que tornou possível que nós nos reconciliássemos contigo. Muito obrigado por isso, Deus. Jeremias deve estar feliz nesse momento, sabendo que o Senhor fez com que pecadores como nós se voltassem para ti e se tornassem da sua família e vivessem a eternidade contigo. Oh Deus, obrigado por isso. Que a tua palavra permaneça no nosso coração e que essa alegria de sermos teus nunca passe. Não nos deixe sermos distraídos pelas coisas desse mundo, nos fazendo esquecer da grandeza da tua salvação, grandeza do teu evangelho. E que nenhum ídolo se aposse do nosso coração. Que a nossa confiança esteja somente em ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos agora para os nossos lares em paz, guardados e protegidos por ti. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.